Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast Família Investcast. Nesse podcast você aprende tudo como se aposentar 15 anos mais cedo com uma renda 3 vezes maior. Estou aqui acompanhado dos meus queridos... Quem que tá aqui? Olá, pessoal. Eu sou a Maria Clara. Muito prazer estar aqui com o Thiago e com o Nilson. Eu passo a bola pro Nilson. Quem que é você, Nilson? Vai lá, só para poder... Fundador aqui do Família Investidora. Fundador. E eu aqui, Thiago Bernardes, estou aqui para ser o host desse podcast e explorar esse conhecimento que foi... Ó, o primeiro episódio é indispensável você não deixar de assistir. Nós fizemos aqui pela Maria, uma pessoa que não investia, que hoje já está investindo, uma aula, um passo a passo, quase uma hora de conteúdo que nós fomos do básico, nós chegamos no intermediário e hoje nós sequenciamos esse podcast, um segundo episódio para você poder ter uma trilha que vai findar lá no 15, 16, 17 de outubro, que nós vamos falar isso mais para frente, mas hoje o tema é sobre mitos do investimento no exterior. Verdades e mentiras que você precisa saber sobre investir no exterior. Exato. E investir no exterior é o nosso, vamos lá, o final da jornada, que é no dia 15, 16 e 17 de outubro. O que vai ter lá nessa data, Nilson? Semana Investindo no Exterior é um evento que a gente vai executar para que você possa entender do básico até você ter a conta aberta e o investimento propriamente dito para que você consiga ter a sua independência financeira. É um evento tanto para o iniciante, ele consegue entender, como para aquela pessoa que já tem uma carteira montada ali com fundos imobiliários, ações, e até para aquela pessoa que se julga um investidor avançado, também ele vai encontrar ali informações preciosas nesse evento. É gratuito e nós te esperamos lá. Clicando em se inscrever, você vai ser recepcionado pela nossa equipe com mensagem e tudo para você poder estar lá conosco no dia 15, 16 e 17 de outubro. Maria, te dou aqui as honras de fazer a primeira pergunta sobre mitos. Nilson, já quero saber qual que é o maior mito que impede as pessoas de investirem fora do Brasil. Eu acho que é medo mesmo, né? Achar que o dinheiro pode ser bloqueado... ou que para você trazer esse dinheiro de volta para o Brasil você vai ter que pagar muitos impostos, que no final das contas não vai valer a pena. Né? Eu acho que, pelo que eu recebo de feedback das pessoas, comentários, caixinhas de perguntas, é mais ou menos por aí. Mas o medo, ele vai... Se a gente abrir o medo, vai ter algumas outras coisas, a camada posterior ao medo, né? Insegurança, falta de conhecimento, vai ter algumas coisas, mas... Vamos colocar assim, vou colocar 5 dos maiores para que eu já venho acompanhando. Medo, ok, é muito subjetivo. Insegurança de não saber. Aí falando falta de conhecimento. Tem que estudar. Complexidade. Não é complexo, é fácil. E às vezes falta recurso, falta um guia, tudo isso. Eu queria que você apontasse pelo que você vem acompanhando com os alunos, né? A gente tem mais de 1.500 alunos aqui no Família Investidora. Qual que está sendo essa apuração? Cara, vamos lá. Todo mundo tem um tempo de tela, né? Ou você direciona isso para Netflix e para séries, né? Não sei o que lá do Dragão, não sei o que, não sei, porque só a Thaís que vê, eu não vejo esses negócios. E aí você está vendo um conteúdo de entretenimento ali que não está somando nada na sua vida. Ou você vê os deseducadores financeiros grandes, que ficam trazendo notícias que também, para mim, caem numa categoria de entretenimento, porque aquilo ali também não soma nada na sua vida. Ou você assiste um conteúdo mais denso, que vai te ensinar alguma coisa de fato. Tem muita gente que, mas eu quero saber mais sobre ETFs. A pessoa não se dá o trabalho de ver que a gente tem um canal no YouTube que tem mais de 70 vídeos já prontos. Tem um canal do Otávio Paranhos, que já tem 5 anos falando sobre ETFs. A linguagem dele é um pouco mais técnica que a minha, às vezes é mais difícil de entender ele falando, mas é o maior especialista que a gente tem aqui no Brasil, um dos maiores, né? Então, você vai ter que estudar. Agora, é mais fácil. Você viu lá no primeiro episódio. Exato. É porque agora que você saiu do 0 e você foi pro 1, você vai começar a ter dúvidas que você não tinha antes. Exatamente. Mas ETF paga dividendo ou não paga? Aí vão surgir outras coisas que nem passam pela tua cabeça ainda. Exato. Né? E falando até de investir no exterior, né? Quando a gente fala disso, a impressão que dá
principalmente a impressão que eu tinha, né, que você quebrou já isso, mas eu queria que você falasse mais, é que é algo só para quem já tem muito dinheiro. Então, é um mito ou é verdade que investir no exterior é só para rico? Não, é um mito total. Depois que saiu o FWRA, F de faca, WRA, que é um fundo da Invesco, lá na Irlanda, que custa $6, ou seja, menos aí de R$35, você já consegue comprar aquelas 10 mil empresas que eu te falei, 48 países, com menos de R$40. Então, R$40 o cara pede um iFood, o cara pede uma pizza, o cara vai pra balada, você faz um monte de coisa com R$40 que não vai somar em nada pro teu futuro. Então, dá pra começar com pouco dinheiro. Mas o cara que tem, vamos lá, passou do período do sufoco. Vamos colocar 35 anos a mais. Pessoas que já estão num poder, já está formado, já casou, já tem um filho, já ganha, inclusive, tem uma renda legal, familiar. Esse cara, ele tende a ter mais recursos para investir. Para a pessoa que está com 20 anos, esse cara é rico. Não, ele já comeu mais açúcar, mais sal que você. Você comeu de arroz, né? E o ETF, ele entra como uma ferramenta ideal para esse cara, não é? Esse cara, inclusive, ele acaba sendo uma pessoa com... Já tem o que sobra, né? Já tem a estabilidade, já paga o convênio, já tem o... Você vê que vai convênio, no caso, já tem tudo estabilizado. O ETF, ele é a melhor solução para investimentos para esse tipo de pessoas? Sim, porque o cara que está na fase mais produtiva dele, ele não quer perder 100 horas assistindo um curso, nem 8 horas por mês lendo relatório, né? Uhum. E ETF vai eximir ele de todas essas obrigações de acompanhar mercado, cotação, relatório, tudo isso. Sim. Mas aí eu vejo uma questão. Talvez o brasileiro possa ver isso, porque o ETF é muito recente. Ele tem aí desde 2000 e... Não, desde 1976. No Brasil, assim, o global foi colocado. No Brasil, vamos falar que... 19? Vamos falar que ele está mais popular aí, tem uns 6, 7 anos. 6, 7 anos. Agora, inclusive, está muito popular. A pessoa imagina que a língua pode ser um desafio. Pô, se eu vou viajar para fora do Brasil, tenho que falar inglês. Se eu vou investir fora do Brasil, eu tenho que falar inglês. A língua é um dos empecilhos que você acha que pode ser? As corretoras todas têm já... Ou o aplicativo já é em português, porque a corretora é brasileira, ou as corretoras internacionais também, se você mudar o idioma, fica em português. Então não tem problema. Hoje é mais acessível, né, esse tipo de informação. A pessoa... Graças à família investidora, tá? Porque quando a gente estava com 800 alunos, né, hoje a gente está com praticamente o dobro, coloquei todos eles para mandar e-mail para Interactive Brokers, pedindo para traduzir o site e traduzir o aplicativo. Finalmente... Olha só. Pessoal, até alguns deseducadores financeiros comemoraram, agora tá em português. Eu falei, agradece a nós aqui, né? E foi a gente que colocou o pessoal pra capinou trabalhar. o mato pra você, ô fela. Mas, Nilson, a gente fala sobre mitos e verdades e a gente acaba encontrando muitas coisas parecidas. Medo, insegurança e tudo mais. Mas a paralisação ainda é uma das coisas que eu vi, inclusive no último evento que a gente teve, a paralisação. Quando a gente mostrou, todo mundo acompanhou. Chegou na hora, ela travou. Por que pode ter a trava perante... Eu expus ao conhecimento, te mostrei o passo a passo. Elas travam por quê? Pela guerra de narrativa, Thiago. Hoje o nosso perfil ainda é pequeno, né? Espero que a gente chegue em 1 milhão de seguidores o mais breve possível. Mas você vê o caipira de dente torto, que tem ali poucos seguidores e tal, falando uma coisa... Né? Tem um cara até que eu bloqueei ele esses dias lá porque o cara vivia com o mesmo comentário. Esse é o único educador financeiro que fala o contrário de tudo. Eu falo, não, cara, olha lá o perfil do Guilherme Anoni, do Otávio Paranhos, do Geraldo Búrigo, do monte de gente que fala a mesma coisa que eu falo. Eu não sou doido, entendeu? Vai ler o livro do João Bogo, mas o cara ficava insistindo em fazer o mesmo comentário. Cuidado, porque esse cara fala o contrário de todo mundo. Não é possível que só ele esteja certo. Imagina para o iniciante. Exatamente. Você, que tá iniciante, ouve o Nilson falar isso. Aí ouve um cara falando, não, cara, ETF não é bem assim não, você tem que tomar cuidado, você precisa diversificar, você não pode ter só ETF na carteira, entendeu? Você vai ficar na dúvida. Exato. Entendeu? Isso aí, cara, é uma coisa quase que você tem que ter uma confiança, né? É a mesma coisa o cara que virou crente e aí ele quer ir em 10 igrejas ao mesmo tempo. Ele quer ir na Bola de Neve, quer ir na Lagoinha, quer ir na Presbiteriana, quer ir na Batista. Aí na Batista, batiza por imersão.
Na presbiteriana, só joga a água benta ali no cara. Não, que uma tá certa, que não sei o quê. Adventista, não sei o que lá do sábado, você vai ficar maluco. Exato. Então você tem que escolher uma linha só, se aprofundar nela e ir embora. Com investimentos é a mesma coisa. O que eu te garanto é o seguinte. Tudo que a gente fala tem base nos estudos de John Bogle, nos estudos do David Booth, do Kenneth do Kenneth, né? A gente usa o modelo Fama French. O que é Fama French? São os dois estudiosos, né, que desenvolveram o modelo de 5 fatores. Tá. Né? Então, o que a gente usa pode ser desconhecido no Brasil, porque, inclusive, os deseducadores financeiros, a maioria deles nem fala inglês, que para mim é uma coisa básica. Né? Se você quer ser especialista em alguma coisa, e 90% de todo o conteúdo do mundo está em inglês, você pelo menos deveria saber inglês, se você quer se dizer especialista. Eu sou fluente em inglês, morei nos Estados Unidos, morei na Inglaterra, morei na Índia. Os 3 países o inglês é a língua oficial. Né? Trabalhei em multinacional. Então, inglês, para mim, é feijão com arroz. Eu não consumo conteúdo em português sobre investimentos. Os livros que eu leio são em inglês. Esses caras não sabem nem o básico. Entendeu? Eles não sabem nem... Se ele pegar o Carlão, se pegar um paper do David Booth para ler, o cara não sabe nem ler aquilo, entendeu? É analfabeto, entendeu? Então, eles vão ficar falando com veemência, porque ninguém quer sair da zona de conforto, de admitir que estava errado, né? Sim. Embora a gente esteja vendo esse movimento de cada vez mais influenciadores grandes copiando a gente, colocando os ETFs dentro do seu currículo, dos seus cursos, ou até mesmo no seu feed, nos vídeos que estão gravando pro YouTube, né? Mas é uma guerra de narrativas. E o ETF sempre vai ser o lado mais fraco dessa guerra de narrativas. Porque o ETF não dá dinheiro para o assessor, não dá dinheiro para o youtuber, não dá dinheiro para essa galera que tem conflito de interesse. Então, sempre a narrativa vai ser mais forte, a gente vai ter mais milhões de pessoas ouvindo falar sobre fundo imobiliário, escolher ação, etc., do que sobre ETF. Sempre vai ser assim, né? Sim. Eu vou colocar um outro problema que vai ilustrar o que você pudesse responder. 50 bi de reais foi colocado no jogo do Tigrinho. Isso aí imagino que é um grande ruim. Poucos ganharam em relação a isso. O ETF, ele é vamos colocar, o objeto sem graça. Você vai colocar, você vai ter retorno, você vai ter usufruto daqui 15, 10, 20 anos. Eu acho que esse é um dos fatores que o ser humano, o brasileiro, vai sempre olhar, puxa, mas daqui 15 anos, não sei se eu vou estar vivo. Eu vou tentar acertar aqui a mosca branca, a minha aposta. O que eu posso fazer hoje para ganhar dinheiro? Às vezes empreender, às vezes eu vou trabalhar, às vezes eu vou jogar no Tigrinho, porque assim eu dobro meu dinheiro, eu triplico. É a questão de ser, ele não querer esperar. Dinheiro rápido. Dinheiro rápido. E aí a gente acaba sendo exposto à internet, pessoas vendendo curso. O cara aluga um Porsche, aluga uma Ferrari. Porsche, aí vê o cara mansão, lá, vê o cara. Eu tô vendo muito vídeo no TikTok, aí aparece lá o cara. Você quer R$2 ou algo misterioso? Aí o cara ganha um relógio de marca, uma coisa. Aí ou o cara faz um pix de R$100 mil. Coisas assim totalmente exacerbadas. Aí isso vende mais do que o cara ter uma fala. De um crescimento lento e constante. Polêmica vende mais, dá mais visualização do que a gente falar o caminho certo, né? Eu acho que dá para melhorar, né? Dentro da Oxygen, né, que é a empresa que a gente abriu lá em Londres, que é uma empresa que desenvolve até aplicativos para trabalhar em cima da Interactive Brokers, né? Uma das coisas que eu quero propor para arquiteta de software é que a gente possa gamificar um pouco mais essa questão do investimento, né? Então, imagina, a interface da Interactive Brokers, você já viu, ela é super sem graça, né, Thiago? Sim. Imagina que o nosso aplicativo ele vai ser um skin, né? Um layer por cima ali do Interactive Brokers. Uhum. Aí você chegou nos seus primeiros $1.000. Aí você consegue um badgezinho lá. Parabéns, você chegou... Eu acho que tem que gamificar um pouco o negócio para gerar essa dopamina aí que o pessoal tem no Tigrinho, de ver a roletinha lá rodando e tudo mais. Exato. Isso é uma das ideias que eu tive, de tentar criar um modo gamer ali do investimento de ETFs para, pelo menos, trazer um pouquinho mais de resposta dopamínica, né, para a galera que é viciada ali nesse tipo de coisa. Para pegar uma galera que não viu ainda, mas além da maquiagem. Eu vou explorar mais a sua pergunta, porque a sua resposta,
porque eu acho que vai ser importante a gente crescer aí, além do que você falou. Bom, como atrair o investidor do Tigrinho para investir em ETF? Qual que seria o melhor caminho que você faria hoje? Cara, a educação financeira ela tinha que ser dada na escola, não é? O que a gente faz é o que a gente está fazendo aqui. Falando, repetindo a mesma coisa 10 vezes. Será que... Fazendo conteúdos interessantes pro TikTok, Instagram, YouTube. Eu vou te colocar no fazendo shopping palestras em fazendo faculdades. R$2 ou um ETF misterioso, o que você acha? Pode ser também. Te colocar num conteúdo mais mainstream, será que vai? Mas a gente já fez essa experiência, né? A gente tem que fazer de novo. Né? A gente não dominou isso ainda, né? Então aguardem aí o Nilson estando no shopping oferecendo R$2, fazendo o ETF, o investimento misterioso. É legal, hein, cara? Popularizar, acho que é uma das coisas que a gente tem que fazer, né? Sim. Acaba sendo muito verdade. Eu vi aqui a informação, corrigindo o que eu falei equivocado em outro episódio, né? A Investo, que é uma gestora brasileira de ETFs, onde a Raquel foi trabalhar, ela está lá, ela alcançou a marca de 50 mil investidores no WRLD11, que é o ETF brasileiro que faz compra a caixinha que o VT compra, né? Compra aquele índice. Então, se a gente tem 5 milhões de CPFs cadastrados na B3, dos 5 milhões, a gente tem apenas 50 mil pessoas comprando esse ETF, que é o ETF, digamos assim, mais feijão com arroz, mais certo, né, para as pessoas terem na carteira. Exato. Então, é um número muito pequeno ainda, né? Perfeito. Nossa missão está começando ainda. Ainda falando sobre os mitos, acho que vão ser o guia nosso aqui para esse episódio. A gente tem grandes... Você vem contato com médicos, pessoas com, vamos colocar assim, uma alta renda. Né? Essas pessoas, elas vêm com que viés hoje? Qual que é o viés que você está encontrando do cara que não conhecia ETF? E quais são os mitos que você presencia de um cara de alta renda que você, ao atender ele, você fala, para disso, para de fazer aquilo. Quais são os mitos desse cara de alta renda? Dividendo. Esse é o mito principal. Porque o cara de alta renda fala, eu já tenho aqui 1 milhão, 2 milhões de reais, né? Eu tenho que comprar coisas que me geram fluxo de caixa, que me geram dividendos, né? Isso aí dá um episódio inteiro de podcast só sobre isso. Vamos fazer. Inclusive, acho que eu vou fazer um Família Invest Live. Vou chamar um convidado, o Otávio, alguém, para a gente explicar que dividendo nada mais é do que uma venda forçada de um pedacinho da sua ação. Né? Então, que você não ganha mais dinheiro por focar em dividendos. Pelo contrário, você perde dinheiro. Agora você vai entender isso aqui. Isso é uma coisa que você tem que entender como social media. Perfeito. Tem a caixa. O que entra na caixa ali, você tem um critério de escolha. Volume de negociação, no caso da Ibovespa, ser uma das 500 maiores empresas, no caso do S&P 500, ou quero que na caixa esteja somente as empresas que mais pagam dividendos. Porque tem empresa que não paga dividendo. Entendi. Tem empresa que usa o caixa para investir nela própria e crescer mais. Por exemplo, Nubank. Nubank não paga dividendo, Itaú paga. Nubank virou hoje o maior banco do mundo. Todo o dinheiro que ele ganha, ele reinveste nele mesmo para o aplicativo ser melhor, para fazer um monte de coisa, alcançar mais usuários. Então, o Nubank passou, aí Bradesco, e botou todo mundo para comer poeira. Então, uma empresa que paga dividendo, ela compromete o crescimento dela porque ela tem que distribuir caixa. Entendeu? Então, se eu pego uma caixa e falo assim, nessa caixa aqui só pode entrar a empresa que está pagando dividendo a pelo menos crescente. A cada ano o dividendo tem que ser maior a pelo menos 25 anos. Esse é o ETF Nobel, que pega os aristocratas dos dividendos. Pega ali 60 empresas nos Estados Unidos, cerca de das 500, ele pega apenas as 60 que pagam dividendos crescentes a cada ano. Entendi. Ou seja, esse ano passado pagou 10 centavos, esse ano tem que pagar 11 ou 12, senão você sai da caixinha. Quem investiu nesse ETF, que em vez de comprar as 500, comprou só as 60, tem um patrimônio menor do que se tivesse comprado as 500 empresas. Então, o foco em dividendos é danoso. Outro mito que vem carregado com esse dos dividendos é que existe 1% ao mês. Tipo, se eu tenho R$1 milhão, eu consigo tirar 10 mil por mês. Mentira. Essa não é uma taxa segura de retiradas. O que é uma taxa segura de retiradas? É o quanto que você pode usar da tua renda passiva, dos teus dividendos, do seu patrimônio, para que você possa ter um salário e que esse salário se mantenha com o mesmo poder de compra até o fim da sua vida.
Se você saca mais do que 5, 6, 7% ao ano, que é o que todos os deseducadores financeiros falam... Cadê o papagaio? Não precisa pegar, não. Todos os deseducadores vão falar, não, você tem aí uma carteira com 8%, 6%, significa que você se aposentou ali aos 60 anos. Aos 70, o teu poder de compra já não vai ser o mesmo. Aos 80 vai ser pior. Aos 90, que é quando você precisa contratar um cuidador, uma enfermeira, alguma coisa, você vai estar lascado porque o teu poder de compra foi caindo, porque você não está fazendo uma taxa segura de retiradas. Entendi. Entendeu? Porque você precisa... Você não pode sangrar demais ali a carteira. Você tem que tirar um pedacinho, que geralmente é em torno de 4%, para que os ETFs continuem crescendo. Se você tem 100 mil dólares hoje, daqui a 10 anos você tem que ter 200 mil dólares. Né? Com o VT, o teu patrimônio cresce dobra a cada 10 anos, mais ou menos. Né? E daqui a 10 anos você tem que ter 400 mil. E assim vai. Se você usa 6%, 8%, 12%, como alguns deseducadores financeiros mandam você sacar, o teu patrimônio vai cair, tua renda vai ser cada vez menor. Então esse é um mito difícil de quebrar do cliente alta renda, de que ele não precisa de dividendo. Que se ele... mas se eu vender os meus ETFs, uma hora meus ETFs vão acabar, né? Porque todo mês eu estou vendendo ETF, né? Como é que eu vou ter ETF suficiente para chegar até os 95 anos de idade? Né? Eu tenho um número X lá de ETFs, 1.000, 2.000 ETFs. Se eu vou vender 1, 2 por mês, cara, uma hora esse dinheiro vai acabar. Só que o próprio VT, por exemplo, pegando ele como exemplo, você olha para trás da cotação dele, R$20, 20 dólares. Hoje já está 120. Uau. Então, lá na frente, ele vai estar 1.600 dólares, ele vai até sofrer desdobramento. Né? Isso eu não te expliquei. Por exemplo, Tesla começou a 10 dólares. Cresceu tanto que agora uma ação da Tesla custa 1.000 dólares. Pô, é muito difícil você conseguir comprar uma ação de 1.000 dólares. Então, acontece um desdobramento. Ó, essa ação aqui que era 1.000, agora a gente vai quebrar ela em 10 pedacinhos de 100. Então, você que tinha 10 ações da Tesla, você agora vai ter 100 ações da Tesla. Você tem o mesmo valor. Só que a gente diminuiu. Em vez da ação ser 1.000 agora, para mais pessoas poderem comprar, agora a gente dividiu ela por 10 e aí você compra por 100. Os ETFs também vão sofrendo. O VO, por exemplo, já está 520 dólares, mais ou menos, né? Que é um ETF do S&P 500, que eu já cheguei a comprar ele por 170 dólares. Uau. Então, lá na frente, mesmo você tendo menos ETFs, em número, né, o teu patrimônio, em termos reais, ele vai ser maior. Eu vou colocar uma coisa aqui. A gente falou sobre a pessoa de alta renda que esteve com você num A1. Você falou que é dividendo. Exato. Certo? Esse argumento que você falou agora é o mesmo argumento que você fala para convencer o médico? Porque o cara pagou para estar na sua frente. Pagou uma conversa com você via conferência. E o cara fala, olha, Nilson, minha vida tá aqui. Olha, eu ganho lá 30 mil reais. Dos 30 mil, meu plano de vida ele é alto. Custo de vida é 15. Custo 15, 20, Sim. vou colocar até mais. Ou você ganha 50 e custo daí o cara é 35. É esse o argumento? Ou você só fala pro cara, confia em mim, me fala qualquer conversa íntima que você tem com médicos, com professores, cara, com pessoas de alta renda. Eu falo sobre a taxa segura de retiradas, mostro que ela é insustentável e provo porque os fundos de pensão europeus, australianos, americanos usam a mesma estratégia que eu uso na mentoria individual para montar uma carteira fase 3. É a mesma estratégia que está no curso, na aula de fase 3. É a mesma estratégia que está lá na aula Como Viver de Renda com ETFs. A gente usa estratégia de fundo de pensão. Que não tem foco em dividendo. Mas você fala um palavrão pro cara? Você fala alguma coisa? Porque assim... Eu só explico para ele como que funciona, que tem uma parcela de renda fixa, essa parcela de renda fixa segura o tranco em momentos de recessão, entendeu? E que aquele arranjo ali, ele é o arranjo que vai perpetuar o poder de compra dele até os 95 anos de idade. O arranjo dos dividendos não vai perpetuar, o poder de compra dele vai cair. Por que as pessoas... É uma curva, entendeu? Ainda nesse assunto, por que as pessoas terceirizam a sua responsabilidade sobre o seu dinheiro? Elas estão certas, Thiago. Sabe por quê? Se você tem uma doença, você vai no Google pesquisar os sintomas da doença e se automedicar ou você vai procurar um médico, um especialista? Procurar um médico. Então, dentro do código de ética médico,
que está lidando com vidas humanas, uma série de coisas, o médico tem que agir dentro do código ali do CRM e tudo mais, né? Só que o código de ética para lidar com o dinheiro dos outros, ele não é fiscalizado como deveria. Ele tem flexibilidade moral, entendeu? O cara pode te ferrar ali com comissões e tudo mais, pode ter conflito de interesse. O certo é, eu não entendo de investimento, eu quero procurar um consultor financeiro. O problema é que esse cara tá vendido. Ele vai te dar o remédio que ele ganha mais comissão. Ele não vai te dar o remédio que é bom para aquela tua doença. Ele podia falar assim, ó, cara, você tá só com ansiedade. Você vai parar com tela de noite, vai tomar um chá de camomila e fazer um escaldapé. Só te dou ali coisas paliativas de higiene do sono. Não. Esse laboratório aqui me paga X% de comissão, porque o talão dele de receituário é carbonado. Ele sabe quantas vezes, o laboratório sabe quantas vezes ele indicou aquele remédio. Ele vai lá e te indica um Rivotril, um negócio para você dormir mais tranquilo. Entendeu? Não porque é o melhor para você, aquilo é o melhor para ele que está comissionando. Mesma coisa no mercado financeiro. Então, você falou que as pessoas chegam com muitos mitos na minha mentoria, elas chegam com muitos traumas. Chegam com mais traumas do que mitos. Elas já chegam ali querendo confiar no que eu estou falando. Porque já perderam dinheiro em COI, já perderam muito dinheiro em fundo imobiliário, ficaram ansiosas, tendo crise de ansiedade com giro de carteira, tendo que comprar ação, aí agora a ação ficou ruim, não sei o quê. Então eu recebo mais pessoas traumatizadas. O cúmulo que eu recebi foi um cara de altíssima renda que deixou $1 milhão com o BTG lá em Miami. Passou 10 anos, ele tinha menos que $1 milhão. Nossa. Nos 10 anos que a Bolsa Americana mais cresceu. Isso é surreal pensar aqui. Cara, como que deve ser aí, né? É botar o nariz de palhaço. O cara ficou pé da vida, entendeu? Perdeu com imposto? Por que você lembra do caso em específico? A taxa de juros americana nesse período foi muito baixa, né? Talvez eles fizeram uma carteira conservadora demais, né? Acabou. O cara não então já vende guarda aberta, né? Não tem como ainda ser resistente, né? Não, o cara já tá traumatizado, fala, não aguento mais assessor, já bloqueei no WhatsApp, né? Exatamente. Pessoal, aproveitando, para a gente finalizar aqui o podcast de hoje, eu tenho certeza que vocês devem ter muito mais mitos e verdades que vocês gostariam de saber. Então, aproveita, deixa aqui nos comentários desse vídeo, que a gente dá uma olhada. O Nilson pode responder depois. Compartilhem aqui, sigam o canal, né? Sim. A gente vai ter um evento muito especial, né, Nilson? 15, 16 e 17 de outubro, sempre às 20 horas, semana investindo no exterior. Você clicando aqui embaixo no link que está na descrição do vídeo, você vai fazer a inscrição, vai clicar no botãozinho de WhatsApp. Um membro da nossa equipe vai te receber, tá? Vai fazer teu onboard, vai te passar o cronograma para você se preparar, porque é um evento de parar quarteirão. Exato. O último evento que a gente fez foi o nosso recorde, 11 né, mil de pessoas. audiência. 11 Né? mil. Esse aí a gente quer chegar numa audiência ainda maior. E cada evento desse que a gente faz, a gente melhora as aulas, melhora as mecânicas, enfim, né? Tudo para que fique mais fácil ainda de você entender e você saia do evento munido, vacinado contra os deseducadores financeiros, vacinado contra os mitos e mentiras do mercado financeiro, vacinado contra os conflitos de interesse dos gerentes de banco, assessores, youtubers, patrocinados, etc. Né? Aqui no canal ninguém patrocina a gente não aceita patrocínio de entidade financeira, nada disso, né? E você sai de lá já com o seu primeiro ETF comprado, sabendo para onde que você tem que caminhar. Exatamente. Para encerrar, faço a última pergunta. Qual é a ação mais drástica que uma pessoa traumatizada por perder dinheiro investindo tem que tomar para poder investir corretamente? Vender aquilo que está dando prejuízo, não importa se está no prejuízo. Por exemplo, Nilson, eu estou há 6 anos investindo em fundo imobiliário, ou estou desde a pandemia investindo em fundo imobiliário. Cara, tem fundo imobiliário ali que caiu 60%, 70%. Eu não tenho como me desfazer deles no prejuízo. Aí eu pergunto, se você abrir um restaurante, tá? Aí você colocou teu dinheiro lá, fez e tal, você faliu no restaurante. Até porque você percebeu que você não tem muito tino para aquele tipo de negócio. Para recuperar o prejuízo que você teve no restaurante, você vai abrir outro restaurante ou você vai mudar de ramo? Vou mudar de ramo. Né? Então, você não precisa recuperar o prejuízo que você teve com fundos imobiliários e muito menos nos mesmos fundos imobiliários que te deram prejuízo. Vai para onde
as chances estão a favor de você. Se você pega um ETF global, né, que quando você analisa o VT em reais, ele te dá quase IPCA mais 7, em janelas aí de 10, 15 anos. Um ETF que te dá, em termos nominais, aí 15, 16, até 18% ao ano, né? É mais fácil você recuperar teu prejuízo com o VT do que com o fundo imobiliário. É mais fácil você recuperar teu prejuízo com um IVVB11, que é um ETF de S&P 500, do que com um fundo imobiliário, né? Então, a atitude mais drástica é você literalmente vender tudo, zerar as posições. Não faz sentido você ter fundo imobiliário se você está na fase 1, ponto. Não faz nenhum sentido. Na fase 3, eu até tolero 15% em fundos imobiliários, mas eu prefiro o ETF do IFIX, né? Que é o ETF do IFIX é como se fosse uma caixinha que tem todos os fundos imobiliários ali dentro, você não está escolhendo. Perfeito. Show de bola, gente. Então agora é com você, tá? Já te perguntei tudo o que deveria, você agora tem o seu próximo passo e a gente agradece. Mais um episódio do Família Investcast. Obrigado, Maria. Obrigada a Obrigado, vocês. Nilson, por Obrigado. mais novamente por um episódio. E você tem que fazer o papel o quê? Agora tem que pegar esse episódio e compartilhar com a sua família, deixar o like aqui também e se inscrever no canal e no nosso evento, que está na descrição aqui, que a gente te espera para próximos outros encontros, né? Para próximos outros encontros, tá bom? Valeu, pessoal. Valeu, Obrigada, até mais. Até a gente. próxima.